Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite em primeiro lugar e a presença de todos vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o Instituto. Quero fazer essa menção inicial à presença da Soraya Ismaili, que é a fundadora do Instituto da Cultura Árabe, que comemora justamente 20 anos. Então, vai ser super profícuo poder dividir um pouco dessa história com vocês, ainda que eu só tenha acompanhado metade dela. Mas certamente, se a Soraya quiser aí dar uma complementada, vai ser super enriquecedor para conversar um pouco com vocês. Bom, o que é o Instituto da Cultura Árabe? Vocês conhecem o Instituto? Já ouviram falar? Já. Talvez metade sim, metade não. Bom, o Instituto da Cultura Árabe é uma entidade da sociedade civil brasileira, uma entidade laica, apartidária, sem fins lucrativos e autônoma, portanto, fundamentalmente independente. O objetivo do Instituto foi fundado, então, através de um ato, vou mostrar para vocês em 2003 e depois em 2004, é fundamentalmente promover e reconhecer a cultura árabe, não só promover a cultura árabe feita, digamos, nos países árabes, ontem e hoje, mas também reconhecer a presença da cultura árabe aqui, na nossa realidade, nas nossas palavras brasileiras, né? Em todas as palavras que começam com al, que são as palavras de origem árabe. Então, todo esse arabismo e esse léxico, alface, almofada, açúcar, todas essas palavras são algodão, álcool, todas essas palavras são palavras de origem árabe. A comida, obviamente, que está basicamente introjetada, mas não só isso. O cobogó, da nossa arquitetura, o acarajé, que vem do falafel, e a própria ciência de uma forma geral. Por exemplo, tudo que os médicos árabes islâmicos fizeram na Era de Ouro, por exemplo, todo o conhecimento científico e a produção do conhecimento científico foi não só traduzido e divulgado, e feito ciência em cima disso, né, propagado, por, não digo exclusivamente médicos, porque eram, na verdade, grandes filósofos e universalistas, que eram grandes intelectuais interdisciplinares, né, como era na época. Hoje é tudo muito mais especializado, como vocês bem sabem. Então, a ideia do Instituto é resgatar o que já aconteceu no passado, sim, mas também promover essa cultura árabe moderna que está acontecendo hoje nesses 22 países árabes, e também pensar que isso faz parte da cultura e da sociedade brasileira. Sem esquecer que, na verdade, os árabes vieram ao Brasil através de Cabral, né? As naus de Cabral já tinham árabes, diz que os navegadores eram árabes, com instrumentos de navegação árabes, inclusive, e também com a presença, por exemplo, dos africanos islâmicos, isso demonstrado pela revolta dos malês, por exemplo, que tem, então, esse elemento islâmico na própria cultura brasileira. Então, a gente quer fazer isso, reconhecer e promover, né, muito mais, e divulgar. Agora, uma das coisas que eu fico pensando, assim, fazendo uma reflexão, é a participação da própria sociedade sírio-libanesa, os descendentes, né? Eu acho bonita essa reunião aqui. Estava comentando que é a primeira vez, eu devo estar no Instituto acho que há 10 ou 11 anos, e é a primeira vez que eu falo sobre o Instituto, posso estar enganada, mas eu acho que é a primeira vez, para a comunidade. Posso chamar de sírio-libanesa, vocês vão ficar bravos. O meu sangue sírio quase que me exige, assim, de pensar na Grande Síria. Espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas acho que é uma comunidade médica quase que... Tá bom. Ótimo, então tá bom. Então, o que eu acho bonito, assim, não só de ter a oportunidade pela primeira vez de poder falar para esse público, mas é pensar que, na verdade, este público, estes doutores, são fruto do resultado do investimento que aquela terceira, quarta geração, né, antes, eu sou de terceira, talvez vocês sejam de primeira, segunda, investiu para que esses filhos e netos pudessem ser doutores, pudessem ser profissionais liberais, advogados, médicos, e vocês são o resultado disso.
E acho isso muito bonito, porque a história da comunidade árabe brasileira é essa, de mascate a doutores. E é uma forma da gente honrar esse legado. E acho que é por isso que nós, assim, da comunidade descendente, eu faço muito esforço para continuar na comunidade, porque eu já sou, assim, quase terceira, quarta geração, mas eu tô lá arraigada, dizendo, sim, eu sou da comunidade, não esqueçam da terceira, quarta geração. E a gente faz questão de repente, trazer a língua e tudo isso, porque precisa estar vivo para a gente devolver o que eles fizeram por nós. Eu acho que só o fato dos doutores estarem presentes, exercendo a profissão, é, na verdade, reflexo dessa permissão que os pais e avós mascatearam, não é? Venderam, fizeram os armarinhos, venderam a prestação para que esses filhos e netos pudessem entrar nas universidades, virarem doutores e estarem aqui. Então, acho que o Instituto também representa um pouco desse legado, assim, e da necessidade da gente manter viva essa memória e manter viva essa história toda. Como é que isso começou? Isso começou de uma forma um pouco urgente, talvez, eu diria. Então, como é que é a história do Instituto? O que o Instituto faz? Vou voltar um pouquinho, né? O Instituto promove mostras de cinema, o Instituto promove exposições culturais, música, dança, cultura. A Mostra Mundo Árabe de Cinema é o grande carro-chefe do Instituto, que está chegando na 20ª edição agora. Mas todas as formas de exposições culturais, saraus que envolvam poesia, dança, música, tudo isso faz parte das atividades do Instituto, tá? Mas como é que isso tudo começou, né? Como é que o Instituto... Acho que agora não funciona mais. Como é que isso tudo começa? Isso tudo começa em 2003, em setembro, com o falecimento do Edward Said, que é um grande intelectual palestino, americano-palestino, da área da literatura comparada. E, bom, ele falece depois de uma grande batalha contra a leucemia. E há a publicação de um artigo razoavelmente ofensivo sobre o trabalho dele. E eu chamo a atenção logo no início, para a gente também não privilegiar, mas havia um tom ali naquele artigo que ele diria, bom, ele faz muito esforço para dizer que ele é a favor da causa palestina e de projetos de humanismo e de diálogo cultural, mas ele nunca ocultou que os objetivos eram idênticos ao quais? Aqueles fulanos que explodem ônibus escolares, pizzarias e tal. E aí a comunidade árabe e os intelectuais naquela época disseram, não, precisamos fazer um ato no Clube Homs dizendo que os árabes não são isso. O Edward Said é um grande pensador, humanista, pelo diálogo intercultural, pela convivência entre os povos. E basicamente, eu vou mostrar exemplos para vocês como ele fez isso na prática e com cultura, principalmente através da música. Precisamos, então, fazer um manifesto contra essas manifestações, não é? Então, aqui é a foto no Clube Homs, em 2003. A Soraya aqui no canto, não tem como não fazer menção. E aí foi chamado um manifesto em que estiveram vários intelectuais, pensadores, então... sob falha de eu esquecer alguém, mas aqui a gente tem vários nomes, olha, Mamed, Ricardo Antunes, Paulo Arantes, Milton Ratum, Mohamed Habib, Jacó Gorender, Antônio Cândido, Aziz Absaber, Mir Sader. Então foi assim que começa o Instituto, como um ato político, eu frisei apartidário, mas político no sentido de promover a cultura como forma de expressão de um povo, sobretudo para eliminar estereótipos. E aqui é uma grande preocupação nossa, eliminar estereótipos em relação aos árabes. E aí, com isso, eu já digo assim, bom, então o que o Edward Said fez que talvez nos seja importante? E aí eu já trago uma coisa bem nova para contrastar com o que eu trouxe mais cedo um pouco, que é justamente essa nova... ação que a gente está fazendo, por falta de palavra melhor, que é o lançamento dos verbetes. O que são os verbetes? A ideia dos verbetes é a gente lançar pequenos textos informativos assinados por professores, né, das universidades, muito bem conceituados nas suas respectivas áreas,
que expliquem um pouco termos importantes. Hoje eu estive com um professor na USP e ele me perguntou, bom, mas como é que a gente então define os árabes? Porque ainda é importante definir os árabes. Então, o nosso primeiro verbete foi árabes. Aqui eu trago o verbete do orientalismo para muito rapidamente explicar uma das ações que a gente faz, que a gente está lançando esse ano de 25. Então, árabes, Oriente Médio, orientalismo, Jazal, Diwan, vou mostrar mais adiante todos os termos que a gente vai tratar. E a ideia é que a gente faça um livro depois com esses pequenos verbetes. Bom, basicamente o que eu queria aqui mostrar para vocês é que o orientalismo foi, digamos, a grande teoria sobre a qual o Edward Said não se debruçou, mas desenvolveu, né? Principalmente dentro do campo do pós-colonialismo nas relações internacionais. Eu não vou entrar nisso aqui, mas é só para mostrar para vocês essa ideia dos verbetes e uma arte bem recente. Isso foi publicado no mês passado, para vocês terem uma ideia. Então, a ideia sempre é de pensar o Oriente enquanto aquele outro desconhecido, frequentemente irracional, bárbaro, as mulheres lascivas, exóticas, violentos, que é uma realidade que a gente vive, infelizmente, ainda hoje. E é por isso que a gente faz questão de divulgar informação e produzir conhecimento para combater esses estereótipos e essa falta de informação. Aqui só para mostrar, então, o professor Nizar Messari, que dá aula no Marrocos, mas, inclusive, é um autor das relações internacionais dessa área de pós-colonialismo. Vou falar muito, muito rapidamente, que eu acho que o tempo voa, do Edward Said em si. Ele começa essa atuação mais fortemente política pró-Palestina depois da Guerra de 67, mas ele uma coisa que eu queria chamar a atenção do Edward Said, além do intelectual humanista, é essa percepção sobre o outro, né? O que faz com que o Said entenda o outro como... questione a visão que a gente tem do outro e questione o entendimento de que a identidade e o poder é forjado através dessa visão e essa construção, né? Porque o Edward Said nasce em Jerusalém e é forçado a sair, justamente ainda sob mandato britânico, né, em 1935, e ele é forçado a sair, obviamente, como seus familiares, migra, tem uma bela educação norte-americana, virou professor, tem uma cadeira em Colômbia, etc. e tal, mas ele vive nessa relação muito dual, que é do exílio e do não pertencimento, que tem muito a ver com a diáspora, que tem muito a ver com o passado, presente, deslocamento, território originário, território que recebe o imigrante, mas que também o imigrante se vê de alguma forma deslocado. Então, tudo isso vai fazendo com que ele possa pensar nessa autoimagem que o Oriente tem de si versus a imagem que é feita pelo Ocidente. Então, isso basicamente para mostrar como é que o Edward Said chega nessa figura de grande promotor do humanismo, da justiça social e do diálogo intercultural. E aqui eu trago para vocês essas imagens fundamentalmente orientalistas, são pinturas, e aqui a obra seminal do Edward Said é o orientalismo, que é a representação do Oriente pelo Ocidente. Então é a construção do Oriente pelo Ocidente da forma que lhe convém, né? Então aqui a gente tem imagens muito coloridas, algumas imagens que jogam com a questão de luz e sombra para pensar um terreno arenoso, por exemplo, para remeter ao deserto, e muitas mulheres lascivas, no geral exóticas, então animais. E aqui esse filme que está disponível, inclusive, que eu até sugiro, que é Real Bad Arabs, como Hollywood vilanifica um povo. E aqui, fundamentalmente, desde o Aladdin até várias outras produções, como o árabe como terrorista, etc. e tal. Então, para mostrar que desde as pinturas do século XVIII, XIX, até o cinema sendo feito hoje,
a gente tem essa ideia de Oriente, né? E aqui é o grande projeto cultural, talvez, do Edward Said, que é a orquestra East Western Divan, que é a orquestra com o Daniel Barenboim, judeu, e esse é o grande projeto de coexistência deles. Então, só queria trazer essa ideia, né, de que fazer a resistência tem a ver com a cooperação e com a própria divulgação cultural. E o Barenboim reforça essa necessidade do diálogo contínuo. Por que isso é importante para a história do Instituto? E talvez eu esteja me alongando aqui demais, mas é importante porque, primeiro, a cultura, a música, as artes são linguagens universais, são linguagens que nos identificam enquanto humanos, né? E essa é a produção mais bonita que a gente pode fazer. E a orquestra Diwan é uma orquestra baseada em Sevilha, muito interessante, que é em si um caldeirão multicultural islâmico, judaico e cristão. E também tem pessoas, né, do Irã, de outros países árabes, outros países muçulmanos, espanhóis, assim por diante. Então, este é o espírito. Talvez eu tenha feito questão de reforçar esses pontos na minha apresentação inicial, porque esse é o espírito que vai conduzir toda a linha do Instituto, desde aquela fundação até hoje. Então, aqui eu trago dois exemplos. Um artigo que a gente publicou falando, então, da importância da garantia dos direitos humanos e do respeito e da não violação ao que o direito internacional prescreve, aqui sobretudo por conta da guerra contra Gaza. Então aqui, né, 2001, o ataque às Torres Gêmeas e todo a esteira e a escalada de coisas que aconteceram depois, então a invasão do Afeganistão, do Iraque, assim por diante. E aqui a gente tem 20 anos depois, ou quase 25 anos depois do 11 de setembro, fundamentalmente a mesma demanda da sociedade brasileira de pedir informação. E isso que é uma das coisas que eu acho que mais me chama a atenção, que o público do Instituto é um público quase que mais brasileiro do que árabe brasileiro. Isso me deixa muito animada, porque eu acho que é uma demanda da sociedade brasileira, querer saber o que é a cultura árabe, o que são os árabes, o que é a filmografia árabe, o que é a arte árabe. Mas, por outro lado, me deixa um pouco chateada, porque eu fico pensando onde é que estão os nossos primos que não estão na Mostra Mundo Árabe de Cinema, que está sendo exibida no Sesc, com filmes de ponta da Nadine Labak, ou com filmes de ponta ganhando prêmios no Festival de Cannes, TIFF e assim por diante. Assim. Então, a gente continua um pouco nesse espírito, tentando reforçar a linha da coexistência entre povos, do diálogo intercultural, do combate a estereótipos e de promoção da cultura, não só o que foi feito na época de ouro do Islã no século XII, sim, isso, mas também o que vem sendo feito hoje de ponta, sei lá, tecnologicamente nos países árabes, como culturalmente de ponta, como no cinema árabe, nas artes, nas exposições de fotografia e assim por diante. E principalmente, então, a presença na sociedade brasileira. E para isso, hoje, por exemplo, tem uma demanda enorme. Você tem uma editora, a editora Tabla, por exemplo, é uma editora só voltada para livros para autores árabes, de países árabes. E é uma editora que cresce nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma demanda na sociedade brasileira, não de descendentes, mas de brasileiros que querem saber o que é o mundo árabe, o que é isso, o que é esse exotismo, o que é essa cultura diferente. Será que eles são só terroristas? Então é por isso que a gente tem um espaço enorme para fazer essas coisas. Espaço, assim, espaço demanda. Nos falta também, quanto mais instituições a gente tiver que nos apoiem, principalmente são as instituições da sociedade civil que nos apoiam. Então, o Centro Cultural São Paulo, o Sesc, Centro Cultural Banco do Brasil, que apoiam iniciativas como essa. Bom, aqui eu vou fazer um percurso de várias imagens de praticamente
boa parte da história do Instituto, e eu começo em 2004. Não vou detalhar todas digamos, os eventos que o Instituto fez, mas queria mostrar para vocês um pouco da arte, do tipo de conteúdo que o Instituto promoveu ao longo desses 20 anos, e que tipo de informação foi veiculada e que tipo de parceiros também. Aqui foi no Tucarena, na PUC. Então, esse ciclo de debate sobre cultura árabe foi em 2004. Tem a questão da mulher, tem movimentos sociais, tem retratos árabes. Enfim, você tem, olha, a participação do professor Aziz Absaber, Georges Bourdoquian, Michel Sleiman, depois apresentação de vídeos, enfim, a própria presença do professor Francisco Miralha, um dos fundadores também do Instituto, e que conta a história que foi ele que justamente lançou a necessidade de se criar um Instituto da Cultura Árabe. Não de cultura árabe, mas da cultura árabe. Quer dizer, não só fechado na cultura árabe, mas que promova essa cultura árabe para fora, pro Brasil, e não para a comunidade árabe, né? Então vamos lá. Aqui, bom, as fotos elas vão melhorando de resolução conforme o tempo vai passando, por questões óbvias. A internet não era tão... a qualidade não era tão boa. Aqui a gente tem um exemplo de um diwan que foi feito no Teatro da Aliança Francesa. Então... professor Michel Sleiman e várias outras figuras, olha, Sami Bordocan, que lamentavelmente faleceu, mas cantava e tocava no alaúde canções medievais, maravilhosas, né? Cláudio Cairuz no canone e William Bordocan no derbaque. Então, tinha espetáculos de danças com recitação de poesias e assim por diante. A nossa primeira publicação foi o livro Eduardo Said, Trabalho Intelectual e Crítica Social, em 2005, que justamente reuniu, alguns anos depois, aquele resultado daquela reunião no Clube Holmes, aquelas manifestações de grandes nomes que escreveram aí, como vocês podem olhar. Aqui há uma exposição muito importante, ainda que a gente guarda com muita preciosidade, assim, que é a AMRIC. A AMRIC foi uma exposição feita junto com o Ministério das Relações Exteriores. Foram um pouquinho mais de 20 fotógrafos, se eu não estou enganada, como parte da primeira cúpula de países árabes e América do Sul. E aqui a ideia era trazer justamente a presença árabe na América do Sul, em vários países, pela arquitetura, pelo povo. Eu tenho até algumas imagens aqui. A 25 de março. Aqui, eu não sei se isso é no Brasil, talvez seja... É no Brasil? Provavelmente, então, no Sul. Aqui, a mesquita, essa aqui eu não estou reconhecendo. Então, o AMRIC virou um catálogo, né? Um catálogo depois... que virou, na verdade, um grande livro, esse catálogo. E essa é um dos nossos objetivos, por exemplo, relançar essa exposição e reexibir essas fotos. Aqui foram vários os panoramas da cultura árabe, tá? Isso foi em 2006, mas eu mesma lembro de ter ido em vários. Então, aqui ia de tudo. Ia de poesia árabe, até dança, até arquitetura, arte, as 1001 Noites, enfim. Em vários, digamos, com parceria com várias entidades, né? Vários desses panoramas, por exemplo, foram na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Outro exemplo do Diwan, que basicamente são os saraus, né? Esse em 2007. E aqui começa as primeiras artes que eu achei das mostras, a terceira Mostra Mundo Árabe de Cinema, que foi no Centro Cultural São Paulo, no Cine Sesc, que continua desde o início até hoje, o Centro Cultural São Paulo, e depois adiante o CCBB. E aqui as imagens e paisagens do mundo árabe, que são as fotos do professor Aziz Absaber, que completou o centenário no finalzinho do ano passado. Eu tenho as imagens dos eventos que a gente fez no Sesc do 24 de maio. E aqui, esse especialmente é um catálogo em composição com imagens do Instituto du Monde Arabe em Paris. Então foi uma composição das viagens. O professor Aziz passou 2 semanas, se eu não estou enganada, Egito, Síria e Líbano.
E o professor Aziz queria fazer quase que o caminho de volta que o Najib, pai dele, fez quando veio para cá, né? Ele queria entender da onde ele veio, da onde a família dele veio e por que isso fazia sentido. E como geógrafo, ele só queria olhar. Ele queria sentar e olhar a paisagem, porque boa parte do trabalho do professor Aziz era um trabalho de sair da sala de aula, sair do escritório e entender a natureza através da observação bem demorada e bem vagarosa. Então, ele faz uma composição não só de fotos na Síria, no Líbano e tal, como de paisagens também brasileiras. E ele vai fazendo o paralelo, não só da natureza, como da arquitetura. Então, é bem enriquecedor. E essa também é uma exposição que a gente quer resgatar por conta do centenário. O professor Aziz Absaber é presidente de honra do Instituto e também foi presidente do próprio Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, onde eu estava justamente hoje falando sobre essa possibilidade dessa exposição. Então aqui muitas artes para mostrar para vocês, não quero correr muito em todas elas, mas é isso, a quarta mostra. Então aqui, olha, a Casa Árabe da Espanha, a Prefeitura de São Paulo, até o Sport Clube Sírio. Aqui sempre que a gente tem muita produção francófona, né? Ou financiada pela França, ou em coprodução França, ou países francófonos. Então, sempre a Aliança Francesa, ou o próprio consulado, entende a necessidade de promover essas iniciativas em conjunto. Aqui também percorrendo até 2011 de Wuhan, esses panoramas que eu comentei. Aqui foi um curso fundamentalmente sobre conjuntura, então a geopolítica do petróleo, norte da África, Marrocos, Magrebe, Argélia. Aqui a nova mostra. Duas coisas importantes, que foi a vinda do poeta Adonis, recebido pelo professor Michel Sleiman, e aqui o Amin Maalouf, que escreveu As Cruzadas Vistas pelos Árabes, né? Então ele também, a gente também recebeu o Amin Maalouf. Esse, por exemplo, foi bem voltado à questão do orientalismo, que eu comentei com vocês as imagens na época. Então, muito pela arte, que foi um trabalho que o próprio Said fez naquele livro, mas também em outras produções literárias e tal. Ele era da literatura comparada, né? Aqui, oitava Mundo Árabe, oitava mostra. Esse aqui também acho que é de 2011, se eu não estou enganada. Esse é o Sami Bordocan, que lamentavelmente faleceu, o William e o Cláudio Cairus, que fazem muito bem essa divulgação da música clássica árabe, né? A nona mostra, então vocês podem ver a dimensão da demanda no Sesc. Sempre as noites de abertura são noites muito bonitas e sempre acompanhadas de 2 ou 3 debates com convidados e também com diretores, eventualmente, que venham para o Brasil para apresentar o filme, ou roteiristas e assim por diante. E com isso, no marco de 10 anos, lança-se então o selo especial de 10 anos e a Cátedra Eduardo Said de Estudos da Contemporaneidade, na Unifesp. Novamente, professora Soraya, Chico, Salem, tá lá. E vocês podem ver que também a identidade da mostra vai mudando. A gente tem a demanda, né, quase que tradicional e clássica no estilo gráfico, mas também quer demonstrar essa modernidade dos países árabes e tal. Então, olha, aqui essa mostra, a 10ª mostra, foi para mais 2 cidades, se eu não estou enganado, né? Então aqui o Geraldo foi curador da mostra por muitos anos. Hoje é o Arthur Jafé, que é o curador da nossa mostra. Professor José, Silvia aqui, Milton Ratum, Salem. Mais um pouco de foto de música. Então, porque a gente faz questão de mostrar cinema, música, dança, arquitetura e mostrar essas interlocuções todas. Em 2015, teve um lançamento de um concurso de cinema muito interessante,
sobre justamente aquilo que eu falava, de mascates, doutores e tal, como essa memória da imigração está impressa aqui. Foi exibido no Monte Líbano, num cinema a céu aberto, foi realmente muito bonito, e está aqui a premiada, que acho que chamava Arabescos, de mascates a doutores. Esse é um exemplo de Diwan, também, vocês têm noção, a gente diz música árabe, né? Aqui, olha, são beduínas dançando, então vocês podem ver como as roupas são pretas, fechadas, são coloridas, tem muito ouro, mas é bem diferente da ideia que a gente tem da odalisca, por exemplo. Aqui são regiões mais litorâneas, né? Litorâneas. Então, o jarro tem um frescor diferente, não só a dança, quanto a música. Não, desculpa. Aqui é o Khalij, né? Aqui o Khalij não, aqui é o Jaziri, que é, na verdade, entre Síria. Então, aqui também é muito mais folclórico do que, digamos, a odalisca de barriga de fora e tal. Então, tem uma variedade, são 22 países árabes, tem uma variedade enorme que a gente mostra. Então, não é vamos mostrar dança árabe, é mostrar dança árabe de uma forma criteriosa. A Marcia Adib, que muitos anos fez isso e continua fazendo e colaborou conosco, tem livro publicado, fez mestrado na USP sobre música árabe. Quer dizer, existe toda uma métrica e um refinamento que a gente quer mostrar com bastante seriedade. Aqui, 1000 exemplos de Oriente e seus avessos e várias palestras que a gente fez. A gente fez essa série com a Livraria Martins Fontes, quando eles ainda tinham um auditório lá em cima. A gente fez várias palestras que foram bem interessantes. Então, aí está repleto de exemplos para você ver. Aqui a Marcia Adib, né? Que eu comentei agora há pouco. Um pouco de geopolítica, um pouco de política. Aqui um exemplo desses encontros. Um exemplo de um sarau. Isso aqui foi na Casa das Rosas. Então, foi falado sobre poesia síria depois, depois da Primavera Árabe, né? Então, nessa ocasião, tinham refugiados sírios declamando poesia síria. Aqui também, mais uma vez, as mostras com a presença do diretor. E aqui eu vou mostrar um pouco do vídeo. Esse foi um dos grandes pontos altos, eu acho, assim, do Instituto, que é a ideia do poeta rei, Al-Mutamid. Vou falar rapidamente porque isso é importante. Poeta do século XI, que fundamentalmente percorre aí sul da Espanha, Portugal e tal. E o Al-Mutamid era um poeta, era um rei que recitava poemas. Ele, inclusive, trocava essas correspondências, né, dizem, com uma paixão que ele tinha. E ele tinha, obviamente, as suas obrigações de reinado, que eram ir para a batalha e tal. Então, ele tinha esse dilema interno. Mas por que isso é fundamental? Porque eu falava de Sevilha, é fundamental porque o sul da Espanha e toda essa região da Andaluzia é uma região fundamentalmente intercultural, né? De diálogo das 3 civilizações, porque os árabes estiveram lá por 500 anos, e é isso que faz com que o nosso português tenha toda a origem das palavras árabes. Então, aqui, exemplos desse concerto, que foi na Sala São Paulo. Foi um concerto belíssimo, porque tinha trechos do concerto falados em português, trechos do concerto falados em espanhol, trechos do concerto falados em árabe, com uma música que tinha elementos da música árabe e instrumentos da música árabe e elementos da música andaluza. Então, foi realmente um grande encontro cultural. E aqui, então, é uma cobertura é uma reportagem pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que foi um dos realizadores desse evento. Então, olha a Sala São Paulo cheia. Eu vou deixar ele dar play para nós. Obrigada. Este espetáculo conta, no fundo, é
a viagem da vida de Al-Mutamid através da sua própria poesia. E nesse sentido foi muito importante ter a imagem a acompanhar o espetáculo. Porquê? Porque os filmes são precisamente os filmes ao longo desta viagem, progressivamente, portanto, desde o sítio onde ele nasceu até o sítio onde ele morreu. E vão-se misturando até um ponto em que o espectador já não sabe exatamente onde está. E a ideia exatamente é essa, ou seja, é tornar evidente que o território de Portugal, de Espanha e norte da África, portanto, em Marrocos, ainda hoje em dia é um território em continuidade. Porquê? Porque moldado no fundo pelas mesmas pessoas, pela mesma cultura, a forma como se trabalha a terra, a arquitetura, a forma como as pessoas vestem, a própria maneira de ser, os próprios rostos das pessoas, não é? São uma mistura quase perfeita, digamos, do que é a diversidade no mundo e, em particular, naquela região do globo. Eu acho que é um presente que a Câmara Árabe, nos seus 65 anos, está dando para a cidade de São Paulo. Está trazendo músicos maravilhosos que vai mostrar um pouco dessa mistura das duas culturas aqui nessa sala maravilhosa do Governo do Estado. É um luxo, eu acho que é uma coisa absolutamente nova aqui em São Paulo e muito sofisticada. É uma parceria antiga, na realidade a gente já fez vários eventos e vários festivais em parceria com o ICARAB, e eu acho que a Câmara Árabe, além de ser uma Câmara de Negócios, ela também tem como missão mostrar a cultura dos povos árabes, e o ICARAB é o nosso parceiro sempre. Esse espetáculo, mais do que, além de inédito, da importância simbólica dele, ele é necessário, porque é um espetáculo que fala da coexistência, da possibilidade da coexistência entre povos, culturas, línguas, da impossibilidade da gente conseguir distinguir uma ideia de pureza, de origem. E, portanto, no momento em que tanto se fala em que as reações de xenofobia, dos discursos de racismo, de muros, fronteiras e cercas crescem pelo mundo, ter um espetáculo que trata desses temas, que faz um trânsito pelo mundo árabe ibérico, é uma reflexão sobre a sociedade brasileira, sobre as matrizes da formação dessa sociedade e a importância das instituições da sociedade civil, do Instituto da Cultura Árabe, da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, de todos que se envolveram. É uma grande alegria a gente estar recebendo esse espetáculo aqui no Brasil. Primeiro que é um presente que nós estamos dando para nós mesmos também, porque é muito gostoso você ter a casa lotada e ingressos esgotados dentro da Sala São Paulo, que é um ícone da cidade de São Paulo e cultural do Brasil, abrindo as portas pela primeira vez a um espetáculo árabe. Isso, para nós, é extremamente significativo, até porque nós temos muitos jovens aqui hoje, né? Isso mostra essa integração do árabe com o Brasil de uma forma muito intensa. E esse é mais um passo nesta integração, né? Quer dizer, trazer um espetáculo musical, cultural, árabe, para conhecimento dos brasileiros, uma cultura que é tão bem integrada à sociedade brasileira. Para nós é um privilégio poder fazer isso, junto com o Instituto da Cultura Árabe. E aí eu agradeço muito à Sala São Paulo, né, que a gente pretende seguir com isso fortemente, para cada vez ter mais essa integração. Enfim, esse é um vídeo institucional, mas eu acho que mostra muito o tom, primeiro emocional daquele dia, que a gente estava muito feliz, assim, muito tocada. Eu, especialmente, na ocasião, até escrevi para eles e disse, isso, na verdade, fecha todo o ciclo, né? Mais cedo, o Roberto brincava sobre o meu nome, que é Natália Narras Carneiro Maia Calfá. Então, é isso, é um pouco de cristão novo, é um pouco de mouro, é um pouco de árabe, e o resultado, na verdade, é essa esse grande diálogo e esse grande caldeirão multicultural e essa ausência de pureza, como o próprio curador da mostra nessa edição mencionou. Então aqui mais fotos, um pouco para mostrar então o cinema da vela também, a ideia dos debates, de trazer professores especialistas em cinema para pensar a estética desses filmes, as escolhas de personagens, roteiros, a fotografia e tal. O professor Habib também aqui na foto. A 13ª Mostra Mundo Árabe, com também todos os nossos parceiros. Aqui foi um exemplo de evento com o Pipo Bechara, que também nos deixou, do Cine Fértil, na Argentina.
e do Latin Arab Festival, que justamente também tem essa ideia de promoção do cinema e da multiculturalidade. E a gente fez no Reserva. Esse foi um debate no Reserva. Foram 3 debates, né? Com filmes que dialogavam com a francofonia. Boa Sorte Argélia, Com Toda a Minha Força, e Paris a Branca. Tinha Tunísia e todo esse diálogo. Eu vou... vamos passar a outra. Tem 2 vinhetas da mostra. Acho que é muito. Pode passar a outra. Pronto. Aqui, bom, é a 14ª, né? Que foi a mostra em 2019. Última mostra antes da pandemia. A gente mal sabia. Vou passar, então, só a vinheta, para vocês terem uma noção desse cinema árabe. Uma das coisas que eu acho mais fascinante no cinema árabe é que frequentemente as pessoas dizem: eu quero entender o mundo árabe, então eu vou assistir um filme árabe, porque aí eu vou entender tudo que está acontecendo no Oriente Médio, as guerras e tal. E aí o cidadão sai do cinema mais confuso do que ele entrou, não é? Porque não respondeu nada, e ele só lembrou que os dramas que ele tinha são iguais ao drama que ele estava vendo do personagem. E ele só continuou mais em dúvida sobre os seus dramas e foi convidado, na verdade, a dividir aquela angústia através da forma visual. Então, eu acho que o cinema faz esse papel de reconhecer no outro a mesma humanidade. Enquanto essa humanidade no outro não for reconhecida, não há diálogo possível, não há coexistência possível e não há paz possível para nenhum desses contextos de guerra que a gente tem. Então, uma coisa que eu trouxe pouco é os debates que a gente faz promovendo o filme. Por exemplo, ali o Carlos Merten, críticos do Estadão, debatendo com um especialista, por exemplo, de mundo árabe, sobre um filme em particular. E a gente faz esses cine-debate, essas sessões de debate para entender um pouco mais as escolhas. E aí, bom, a pandemia veio em 2020, então essa foi uma saída que foi encontrada, que é a Mostra Mundo Árabe e Cinema em Casa, que não teve nem numeração, ficou avulsa através de uma plataforma exclusiva para esses filmes. Foi uma coletânea de filmes anteriores e filmes também novos. E aqui, Beirut La Vie en Rose era um documentário que vai aparecer de novo, porque ele voltou no Festival da Francofonia esse ano, e os exemplos desses debates que a gente fez. Aí virou Zoom, todo mundo sabe como é que foi, um monte de Zoom, ninguém mais aguentava Zoom e tal. Apesar da gente não aguentar o Zoom, em 2021 a gente, por iniciativa do Murshid Taha, presidente, na época ele disse: a gente precisa fazer um curso sobre as contribuições da civilização árabe islâmica para a humanidade. Para a humanidade, ele disse. Aí eu falei: Murshid, vamos falar sobre o quê? Tudo, porque tem a medicina, tem a filosofia, tem a arte, tem a comida, tem a química. Bom, foram 21 aulas. Teve aula para química, teve aula para matemática, teve aula para farmacologia, teve aula para o léxico português de origem árabe, teve aula para finanças islâmicas. Enfim, teve aula de tudo. A gente fez uma parte de ciências da vida, divididas em 2 partes. Uma parte de artes e humanidades e a outra de ciências exatas e finanças. A gente teve, inclusive, a contribuição dos árabes na física. Foi realmente
uma iniciativa super interessante que também nos salvou um pouco por conta da pandemia. E aqui eu queria só mostrar uma ideia das aulas, né? Não só do Ibn Sina, que todos conhecem, mas da importância dos árabes. Então, eu já falei da Era de Ouro, da Casa da Sabedoria de Bagdá, da tradução para o grego, e não só da tradução, mas com o aporte filosófico e científico que foi feito e a disseminação que isso foi feito, senão esse conhecimento todo teria sido perdido. Olha, o sistema circulatório, a anestesia, a medicina fundamentalmente depende dos árabes, sobretudo também na questão de dissecar os cadáveres. Ali em cima tem um exemplo, que isso permitiu um avanço na medicina muito significativo, na era, não é uma expressão exata, mas na era que se chama popularmente de Era das Trevas na Europa medieval. Os árabes estavam nadando assim de braçada. Então aí um exemplo, a gente tem um playlist lá, tá aberto, o curso foi de graça, você vê 2.300 mil visualizações da aula do professor Murshid, que abriu, né, depois a professora Soraya, enfim, aí a gente foi aqui a arquitetura, Angela Martins, que é do First Abu Dhabi Bank, falou da banca islâmica, das finanças, dos produtos islâmicos, o que quer dizer investir, halal e tudo mais. 16ª mostra Mundo Árabe de Cinema. Aqui nossos parceiros, ideias de debates naquela cerimônia de abertura, né? Mas os debates que a gente sempre promove no Instituto. 17ª, aqui então voltando ainda ao mundo real depois da pandemia. Olha, 22, ainda máscaras. Mas isso foi foto oficial, né? Acho que a turma estava aqui. E aqui, outra iniciativa em 2023, aí pegando um pouco da leva do online, os diálogos do mundo árabe. Então, quis trazer duas figuras importantes. Sami Bordocan, grande músico que eu mencionei, que nos deixou. Professor João Batista, foi nosso ex-vice-presidente. Que, olha, veja, ele fala o imigrante árabe e o carnaval. Então, são várias influências árabes na cultura brasileira em si. E aqui faço a menção também ao Arthur Jafé, porque ele é há muitos anos o curador e atual, né, da mostra ao lado da Soraya. E, bom, aqui a abertura do Ventre Materno, que é esse mesmo ano. Debates, 18ª mostra. Aqui o Seminário Internacional do Edward Said, por conta do 20º aniversário de falecimento do Edward Said. Isso foi no SESC. Foi uma grande ocasião de debate. Essa Miriam Said, esposa do Said, e a ideia aqui era mostrar a importância do legado, mas sobretudo a permanência do legado. O Líbano tinha acabado de ser invadido, o sul do Líbano na ocasião, e foi muito, acho que foi no dia seguinte, assim, então foi muito significativo como é que a gente volta ao Said sempre que a conjuntura é fundamentalmente crítica, assim. E aqui temos a 19ª mostra com esse filme bárbaro também, é o Professor, é um filme que passa na Cisjordânia. E vocês veem como a mostra vai tendo essa identidade visual, que vai evoluindo e mostrando essa diversidade e essa pluralidade. Aqui o retorno da história do poeta rei, do Al-Mutamid, que é aquele espetáculo na Sala São Paulo que eu mostrei o vídeo. O Carlos Gomes, que é o diretor português que vocês ouviram falar, inaugurou, enfim, lançou pela primeira vez, não em Portugal o filme, mas no Brasil, na Mostra Mundo Árabe de Cinema. Então a ideia são as imagens que esse poeta rei viu e percorreu norte do Marrocos, sul de Portugal e sul da Espanha, e tem as poesias, né? E ele fala, meu coração é árabe, o Carlos Gomes, que ele não tem ascendência árabe nenhuma, mas ele só se identifica como árabe porque é tudo que ele vê, né? Toda essa paisagem arabista. E aí, os 100 anos, o centenário do professor Aziz Absaber, que é o presidente de honra do Instituto. Aqui está o Thales Absaber, a professora Soraya, a professora Olgária. Foi no SESC 24 de maio, foi um dia inteiro de debates no finalzinho do ano passado. E
E a ideia aqui é celebrar o professor Aziz como um grande geógrafo, como um geógrafo completo, né? Como se costuma dizer, embora eu prefira o apelido de jardineiro. Não sei se vocês sabem, o professor Aziz ele queria muito trabalhar na USP, e dar aula e pesquisar e tal. Mas não tinha vaga. E aí ele disse, eu faço qualquer coisa. E aí ele entrou como jardineiro. E aí ele ficou, não estou enganada, 3 meses até que ele conseguiu entrar no laboratório da USP. E aí ele conseguiu fazer pesquisa e aí ele foi e virou presidente da Sociedade Brasileira, né? Ciência, enfim, o professor Aziz, que é um professor emérito, assim, fez uma carreira brilhante e de intelectual público, né? Porque ele dizia, eu quero sair da sala de aula, eu quero olhar para fora. Então, nesse grande espírito humanista, acho que são 2 grandes figuras que norteiam os valores do ICARAB. Então, aqui a gente falou do legado, mas falou do fazer ciência. Como se faz ciência? Se faz ciência fechada no laboratório ou se faz ciência, né, de outra forma, mais aberta e tudo mais? Aqui a gente lançou um selo comemorativo, as fotos da diretoria, tal, Renato Giannini, e mais. Aqui, queria mostrar para vocês a nova diretoria, cresceu alguns membros da nova diretoria para fazer jus. Essas são fotos super recentes, a gente teve no Instituto Cervantes, na Câmara, na FAMBRAS. E aqui, como eu prometi, os verbetes. A gente está no verbete do Muxarabe, foi o último que a gente lançou. Cada um é feito por um professor de uma determinada área. Alguns são mais culturais, outros menos. A gente vai explicar o que é Islã, o que é sunismo, o que é xismo, o que é... o que vocês quiserem. O céu é o limite. E, como eu mencionei do Beirut Lavian Rose, ele volta, né? Uma das parcerias que a gente faz é facilitar a sessão de filmes, porque são coisas caras, os direitos de exibição, para exibições, para festivais específicos. Então, aqui foi o Festival da Francofonia. Então, aqui é o cônsul do Líbano, Rudi Azi, que participou, então, do evento da Francofonia em São Paulo. E depois o evento da Francofonia no Rio, que passou o Beirut Lavian Rose. Opa, consegui. Não, aqui. O Beirut Lavian Rose no evento da Francofonia. Cada país tinha direito de exibir um filme, né? Aqui, mais uma iniciativa que a gente está apoiando, que é o Encontro de Estudos Árabes em Diálogo, que está sendo coordenado pelo professor Michel Sleiman, lá na USP. Isso vai ser em maio. E aqui eu estou contando só daqui para frente, tá? Spoilers. Então, o novo logo do Instituto da Cultura Árabe, que a gente ainda não lançou, e essa prévia do nosso novo site, que a gente vai lançar já. A gente já tem o site estruturado e tal, mas a gente queria dar uma modernizada e tô trazendo para vocês as coisas bem novas. Aqui estamos batalhando para fazer um curso sobre a questão palestina e Oriente Médio contemporâneo em parceria com a Vozes Judaicas para a Libertação, porque esse é o nosso mote e a gente quer fazer assim. Então, a ideia é a gente falar um pouco de conjuntura, explicar quem é quem que está onde, por que isso tudo acontece. E, por fim, trazer super recentemente um projeto que a gente está trabalhando ao lado da TV Cultura para a elaboração de um documentário sobre o povo libanês. Então, a jornalista Adriana Mabili é a jornalista-chefe lá da área internacional, da TV Cultura. Ela, acho que está há mais de 25 anos lá na TV Cultura, chefiando a parte... Ela tem experiência no Oriente Médio, já foi no Oriente Médio, já publicou livro sobre o Oriente Médio, inclusive Gaza, Prisão a Céu Aberto, e ela vai fazer esse retorno com os apoiadores que por hora são os apoiadores que estão promovendo esse projeto, para que a gente possa então mostrar um Líbano além do Líbano que a gente vê na televisão. Um Líbano que é o povo, a receptividade, por que não a culinária, por que não a questão cultural, mas sobretudo a hospitalidade e também a presença brasileira no Líbano, porque tem esse movimento inverso, né? Tem o movimento dos brasileiros que também voltam para o Líbano para viver lá. Então,
Eu queria, então, agradecer vocês por terem ouvido essa história longa do Instituto. Não foram poucos os eventos que a gente fez. Não são todos, na verdade. Eu selecionei poucos e bons. Mas acho que a gente consegue mostrar muito desse movimento e como existe, digamos, uma linha, um fio condutor por todas as atividades que o Instituto faz. Promoção da educação, da cultura e das artes, sem perder de vista que isso faz parte da identidade nossa enquanto brasileiros, não enquanto exclusivamente membros da colônia. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Natália. Veja bem, é muito amplo, né? Vocês passaram da infância para a adolescência, agora já está entrando na idade adulta, né? Os 20 anos já. Parabéns. Perguntas. Por favor. Parabéns, Natália. Brilhante palestra. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Divulgar a cultura, né, árabe em geral. Quando a gente se encontrou lá na Câmara, eu não sabia do Instituto da Cultura. E vocês têm um belo site, né? Eu dei uma olhada no site. Vocês vão reformar, imagino, vai ficar melhor ainda. Então, divulgar cinema, divulgar música, divulgar a cultura em geral. Nós temos aqui a doutora Nádia, que é nossa diretora social, o Alberto Cultural. E eu queria te perguntar como a gente pode fazer essa integração entre a nossa associação, que nosso site vai ficar pronto em junho, e com vocês, né? Como um pode ajudar o outro. Outra coisa, vocês têm professor de língua árabe no instituto de vocês? É isso. Obrigada. Curioso, é uma demanda que a gente recebe muito da língua árabe. A gente tem parcerias com o Centro da Língua Árabe hoje, que dá, assim, a gente tem desconto para quem é associado do Instituto, tem 20% de desconto da mensalidade, aquela coisa. Mas nesse momento, enquanto a gente não tem uma sede própria, a gente não consegue fornecer aula de árabe prolongada assim ao longo do ano, né? Mas é uma demanda enorme, eu acho muito interessante que a gente possa divulgar. Agora, enquanto isso não é possível, a gente compõe a língua árabe, né, nos eventos que a gente faz. Então a gente faz um workshop de caligrafia, tem um professor da língua, fala um pouco, tem a música do alfabeto, o sujeito pode aprender pelo menos o alfabeto com um pouco de música, de uma forma um pouco mais lúdica. Mas um apoio institucional pesado para que a gente possa, né, ter um oferecimento de curso de língua assim regular ao longo do ano todo é necessário. Sem esse apoio não dá para fazer. As colaborações, bom, acho que ficou super evidente na primeira conversa que a gente teve que às vezes as colaborações não são só financeiras, né? A gente teve junto por conta da Agência de Refugiados da ONU. Então, o ambulatório do Sarra recebe a referência desses refugiados. Esse é o trabalho que o ambulatório já está fazendo, né? Ele não está despendendo de mais dinheiro. Mas abrir o canal para o refugiado saber aonde ir já é muito, por exemplo. Então, isso é fundamental. Então, às vezes, trabalhar junto, trabalhar com parceria, dar os braços, mesmo que a gente não tenha, eventualmente, um apoio financeiro específico, é fundamental, né? Agora, há várias possibilidades da gente divulgar, então, as atividades conjuntamente. Acho que isso é muito importante, né? O nosso espaço está absolutamente aberto para fomentar e divulgar qualquer iniciativa que vocês tenham em relação à cultura, de forma ampla, né? Pensando, por exemplo, na assistência ao refugiado, a trabalhos de integração e assim por diante. Ou mesmo, digamos, do próprio desenvolvimento da história da medicina árabe brasileira, qualquer coisa assim, seria até bonito da gente fazer. Colher depoimentos, fazer um bom documentário sobre isso. Porque, assim, sendo bem franca, são gerações que daqui a 40 anos precisam ter um registro, né? Então, alguns membros da geração já foram perdidos. Então, é importante ter essa memória também, né? Como eu falei, os doutores chegaram a doutores e isso precisa ser registrado. Então,
é uma ideia a gente fazer, por exemplo, um documentário conjunto dessa geração de médicos. Estou aqui pensando. E, claro, individualmente é sempre bem-vindo. Quem quiser unir esforços ao Instituto e quiser se associar ao Instituto ou, eventualmente, apoiar projetos individuais, como esse projeto, por exemplo, da TV Cultura, né, de publicar um documentário que vai ser exibido na TV Cultura sobre o Líbano, sobre o povo libanês e sobre essa identidade. Mas nosso espaço está absolutamente aberto para a gente pensar em iniciativas que vocês quiserem. Perfeito, muito obrigado. Quer falar, Renato? Natália, parabéns, excelente apresentação, obrigado. Eu senti falta do poeta, do Khalil Gibran. Khalil, vocês têm alguma mostra, alguma coisa divulgando as obras do Khalil Gibran? Não. O que a gente fez, obviamente, foi divulgar uma grande releitura que teve pelo Sami Bordocan. Não sei se vocês assistiram, que foi maravilhosa. Que inclusive teve no Nordeste e rodou assim em todo o Brasil. Foi uma releitura maravilhosa do Gibran, que fala sobre como criar filhos, que fala das pontes, que fala lindamente, que é basicamente o profeta, né? Eu acho que temos uma ótima ideia para começarmos em 2025, quem sabe. Acho excelente a sugestão, já tô animada. Olá, Natália. É bom ouvir sua voz doce numa palestra bonita dessa. E eu te falar uma coisinha, assim, não é uma pergunta, mas uma colocação. A dificuldade, eu falo assim, um libanês brilha sozinho, 2 libaneses é problema. O instituto brilha sozinho, 2 institutos é um problema. É de admirar como pode uma casa de cultura dessa, e aqui nem 10% sabiam dela. Então nós temos essa dificuldade, nós tivemos a mesma dificuldade. A MLB começou em 1997, ficou por quase 15 anos, ninguém nem sabia o que a gente era. Você se esforça, nós temos a dificuldade de comunicação entre nós. Vocês, para lançar uma amostra de cinema, chega alguns, mas não chega da forma, nem a gente também redistribui. Essa crítica contra nós mesmos, todos nós, qualquer evento cultural, científico, médico, não médico, festa, canto, o que for, nós temos que aumentar essa divulgação na nossa comunidade. Se você for ver na sala lá que vocês mostraram, nossa, como é que pode ter uma coisa dessa? Eu nem soube, nem ele, ninguém soube. Então falta comunicação. E vocês, que da divulgação da cultura árabe, não sei onde está a coisa, onde está a dificuldade, nós temos que prestar atenção muito nisso. Divulgar para crescer e porque você logicamente está apresentando para todos os brasileiros, mas cada árabe que assiste, ele vai levar 10. Assim começou o Bashir, que quando abriu a loja de sorvete, ele não cresceu sozinho. Foi na rede social e um monte de libaneses e sírios começavam a falar, vai conhecer o Bashir, vai conhecer, logicamente tem que ter qualidade. E aí, até hoje, ele está estourando e abriu a 2ª, 3ª, 4ª casa. E nós temos que evoluir nesse sentido. Comunicação entre nós e divulgar e dar apoio um ao outro. Isso. Agora, é isso mesmo. É o Roberto. A Soraya pediu para falar algumas palavras. Não, eu ia pedir para falar mesmo, mas em primeiro lugar agradecer a MLB por ter aberto esse espaço para o Instituto da Cultura Árabe, que realmente é fantástico. Eu acho que a MLB, falávamos aqui, também está hoje num outro patamar, né? Eu acho que a gente aprendeu muitas coisas na MLB,
e também no Instituto da Cultura Árabe. Então, 20 anos realmente é um momento de muita reflexão, né? Eu me lembro quando a gente fundou o Instituto da Cultura Árabe, que eu me lembro que foi alguém que eu não me lembro agora exatamente quem foi, mas eu acredito que foram algumas poucas pessoas que estavam naquele ato do Edward Said, que foi um ato belíssimo, algo que a gente nunca esperava. Acho que talvez o Samir estivesse lá, né? Algumas pessoas da nossa comunidade. E eu me lembro que alguém virou para a gente, quando o Francisco Miralha falou, precisamos abrir um Instituto da Cultura Árabe. Isso está registrado num dos artigos daquele livro que a Natália mostrou. E aí alguém disse, mas vocês estão dispostos mesmo a fazer isso? Porque isso vai levar 20 anos. Me lembro claramente das pessoas terem, no final daquele evento, muitos já tentaram fazer o que vocês fizeram e não conseguiram. Falaram pra gente, né? E aí eu disse, não importa, a gente vai fazer. Vamos fazer, a proposta é esta, nós vamos partir para executá-la. E se levar uma geração, 2 gerações, a gente vai continuar fazendo. Então, nós estamos aqui com uma geração, pelo menos, né? Já estamos aqui com a geração da Natália, que muito orgulha. Assim, conforme a Natália ia passando pelas apresentações, foi passando assim um filme de tantas coisas que a gente viveu. Então eu quero te parabenizar, Natália, porque você é a luz dessa, você ilumina, você trazendo essa juventude, essa energia, essa força e a maneira tão elegante que você mostrou tudo. Eu só tenho te agradecer e agradecer a MLB por ter promovido esse momento aqui, né? E dizer que nós tenhamos mais atividades culturais. Eu acho que a medicina é também uma arte, né? Não é só a cultura, né? A medicina é uma arte. E o cuidado à saúde, com a saúde, e a construção desse cuidado é também uma arte, né? Que nós fazemos todos os dias como cientistas, como profissionais da saúde. Então, porque aqui não temos só médicos, temos dentistas também, temos outros profissionais, né? Então, é muito bacana ter esse encontro. Em primeiro lugar, eu queria registrar isso. Esse encontro dessas 2 instituições que estão num outro patamar agora, né? Um patamar de maior maturidade, né? Mas também de muita juventude, né? Então, nós temos que trabalhar para fazer atividades conjuntamente. Nós temos muito a celebrar. A nossa cultura é maravilhosa, né? E a Natália mostrou aí algumas coisas que a gente pode fazer. Então, fica o convite para que a gente faça atividades conjuntamente. O Instituto, eu falava para o Fares, nosso querido presidente, essa semana, né? O Instituto é como a MLB. Vive das suas atividades, tem muita energia, está construindo um caminho, né? Um caminho de consolidação. Então, nós, com todos esses aspectos comuns e conjuntos, nós podemos fazer muito mais e certamente vai ser muito importante. Então, acho que é essa mensagem que eu deixo aqui, com um agradecimento especial, porque foi bem emocionante a palestra da Natália. Obrigada, Natália.